Mais um vídeo do canal Celênio Tingão na área, cerimoniário e coordenador de coroinhas ou acólitos, tanto como preferir, jogador de futebol, de base, mais o que? Estudante, gamer, mas isso já é outra coisa. Hoje nosso foco está em liturgia e vamos falar sobre a história do cerimoniário, prosseguindo com aquilo que é as nossas formações do cerimoniário. Se eu não me engano, essa é a segunda que nós vamos ter. Então, tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Já tive aquele joinha lixado, mano, aquele joinha massa e bora pro vídeo. Hoje vamos falar sobre o papel do cerimoniário, ou seja, a história. Vamos começar pela história. O papel do cerimoniário tem raízes na tradição litúrgica católica, evoluindo a partir de funções desempenhadas por clérigos e leigos que organizavam as celebrações na igreja primitiva, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Uma função semelhante era exercida pelo presbítero assistente, que auxiliava o celebrante principal. Com o Vaticano II, o papel do cerimoniário foi formalizado, especialmente pelos cerimoniários bispos, que estabelecem a sua presença obrigatória em missas pontificais para coordenar os participantes e garantir a ordem litúrgica. Na história moderna, o cerimoniário ganhou destaque em celebrações papais, com o ofício das celebrações litúrgicas de Sumo Pontifício, liderado pela figura de Piero. Bom, basicamente aqui fala simplesmente que a função do cerimoniário era desempenhada por leigos e alguns clérigos também, que organizavam a celebração da igreja. E com a reforma que houve, né, claramente no Concílio Vaticano II, era uma função que era exercida por presbítero assistente, que tem essa função, e foi dividido. Uma parte foi para o Ministério do Acolitado, outro foi para o leitorado. E o bloco foi formalizado com o Seminário dos Bispos, que estabelece a sua presença obrigatória, né? Na história moderna, o cerimoniário ganhou destaque nas celebrações papais, com o ofício das celebrações litúrgicas do Sumo Pontifício, liderado por figuras como Piero Marini, sob João Paulo II, e Guido Marini, desde 2021. Diego Ravelli é o cerimoniário papal, que isso já expliquei, né? A minha eterna inspiração é Guido Marini, mano, não tem como. O cerimoniário atua como diretor da liturgia, assegurando que todos os elementos da celebração estejam alinhados com as normas da igreja. Suas principais responsabilidades incluem a preparação, que ele deve claramente, né, planejar o rito, coordenar os textos litúrgicos, a música, os espaços e objetos litúrgicos como o missal, tribúlio e as faias. Ou seja, ele vai se encarregar dessa preparação, é a sua função, faz parte das suas principais responsabilidades. Coordenação, orientar acólitos, eleitores, cantores, sacristães e outros participantes, distribuindo tarefas, se necessário, conduzindo ensaios. Ou seja, ele vai coordenar, ele tem essa função de estar ali a coordenar, diferente do coroinha que serve e vai auxiliar ali, ele vai coordenar todos esses sacristães, tudo que cada um tem a fazer e a dizer dentro da celebração. Direção. Durante a liturgia, garantir o cumprimento das rubricas, instruções litúrgicas, intervir discretamente em imprevistos e, em alguns casos, dar comandos em latim ou na língua local para orientar os participantes, ou seja, ele vai ter essa direção na liturgia, durante a liturgia, ele vai ali e vai simplesmente regendo, né, o que é que cada um deve fazer, o que é que cada um deve dizer, dando ordem. Não, aqui vamos seguir assim, não, aqui não será assim. Então, basicamente, essa é a função do cerimoniário. Assistência ao celebrante. Posicionar-se próximo ao celebrante, geralmente à esquerda. Virar as páginas do missal e em missas episcopais. Gerenciar insígnias como báculo e mitra. Outras tarefas: supervisionar a imprensa, fotógrafos e jornalistas. Preparar documentos litúrgicos e em celebrações solenes acompanhar o uso do incenso. Bom, aqui sobre assistência ao celebrante. Lembras que eu dizia na nossa primeira aula, tem que ir lá ver a aula 1 da formação do cerimoniário que eu dei sobre o estatuto do... Vou deixar aí no card o estatuto dos cerimoniários pontifícios. Diz que esse aqui geralmente à esquerda, normalmente é para missas assim, né? Não muito solenes ou solenes que exigem poucos cerimoniários ou um. Ele vai estar ali e vai ladear o sacerdote, o celebrante. Mas em missas de mais caráter, como por exemplo no Vaticano, em missas assim muito, solenidades muito gigantes, digamos assim, vai ter o mestre de cerimônias, que é o cerimoniário maior, ele não fica à esquerda, ficará à direita, pois ele vai estar coordenando aqueles, deixando dessa função agora. Se tiver numa missa só um cerimoniário, esse pode estar aí virando as páginas do missal,
gerenciando as signas do bispo, como já diz aí, tudo mais. Agora, nas outras tarefas de supervisão da imprensa, jornalista, preparar os documentos litúrgicos, acompanhamento do incenso, isso aqui é outras funções que muitas vezes fazem parte do extra, né? Que nós vemos celebrações em que o Papa estava lá, eu vi muito isso, Guido Manini, né? Claro, a celebração que o Papa Francisco, Bento XVI está lá, falando com o povo e tudo mais, ele está lá, está supervisionando a imprensa, preparar os documentos, dizer, não, senhor Papa, vamos fazer aqui, vai ser assim. E realmente é isso, né? É muito bom esse amor que tem que se ter pela liturgia e é uma das tarefas que ele também tem, né? Acompanhar-se do incenso, claro, né? Isso aí já é o básico do básico, mano. O cerimoniário é especialmente importante em missas pontificais, celebrações em catedrales ou catedrais, ou eventos com muitos participantes, como ordenações e procissões. Em liturgias complexas pode haver dois cerimoniários dividindo a responsabilidade. É exatamente aquilo que eu disse. Em liturgias complexas, mas missas com o Papa, por exemplo, uma solenidade não tem como. Então colocam 3 cerimoniários, 4, tem um moro mais 3 a acompanhar. Então é basicamente isso. Funções. Quem pode ser cerimoniário? A função pode ser desempenhada por padres, diáconos ou leigos com formação litúrgica adequada, incluindo acólitos instituídos ou não. Não é necessário ser ordenado, mas o cerimoniário deve conhecer profundamente os livros litúrgicos, como o Missal Romano e o Lecionário e o Cerimonial dos Bispos. Em catedrais, o cerimoniário é frequentemente um clérigo fixo, enquanto bispos podem ter um cerimoniário pessoal, muitas vezes seu secretário episcopal. Em mosteiros, um monge ou freira pode assumir o papel para celebrações internas. Então, basicamente aqui está a explicar quem é que pode ser conduzido, né, reconduzido a esse cargo de cerimoniário, que pode ser padres, diáconos, né, investidos na sua ordem, ou leigos com uma formação litúrgica adequada, tanto acólitos instituídos como não. Então, pode ser aquele acólito instituído, aquele candidato que quer se preparar para o diácono permanente ou diaconato permanente, ou para o sacerdócio, ou também aquele leigo que está mesmo por aí, já está há muito tempo, ainda não está nessa vida, essa vida matrimonial também, isso depende muitas vezes, que ele vai lá e serve, né? Devido à formação adequada, instrução geral, cerimonial dos bispos, sacrosanto concílio, e isso aí ele vai complementando e vai poder atuar com essa base litúrgica que ele terá. Como já diz aqui, não é necessário ser ordenado, mas o cerimoniário deve conhecer profundamente os livros, ou seja, ele deve ter esse conhecimento, pois, como nós sabemos, o cerimoniário deve saber tudo, não tudo que existe no mundo ou algo assim, mas tudo que vai acontecer dentro da celebração. É a primeira voz, porque o padre, se esquecer alguma coisa, vai pedir ao cerimoniário. Então, aqui diz que também em catedrais é frequente ter um clérigo fixo. Por exemplo, aqui na localidade onde eu me encontro atualmente, na Diocese de Caxito, a província do Bengo, eu também já passei pela Arquidiocese de Luanda e Diocese de Viana, mas atualmente estou servindo na Diocese de Caxito, voltei aqui. Nós temos o senhor Padre Alexandre Bong, que é o cerimoniário da Diocese, ou seja, da Catedral. Ele é um clérigo fixo e, consequentemente, foi o meu formador de cerimoniário. Foi ele que me formou cerimoniário, junto com também alguma ajuda de outros assistentes, e contribuiu para a minha formação. Então, ele é que é o cerimoniário da diocese. Enquanto bispos podem ter um cerimoniário pessoal, nós temos o padre. Me esqueci o nome desse momento, né? No momento que eu estava na minha vida como interno, né? De ir ao seminário e tudo mais, mas não me lembro do nome do padre agora. Padre Davi, é isso. Ele que era o cerimoniário pessoal do nosso bispo diocesano, que é o Dom Maurício Camuto. Então, ele é o secretário episcopal dele, é o próprio cerimoniário pessoal dele, mas normalmente nas próprias missas ele, como sacerdote, muitas vezes não exerce essa função. Então, só em missas solenes é que ele pode, junto com o nosso padre Alexandre, que é o cerimoniário diocesano. Em mosteiros, um monge ou freira pode assumir o papel para celebrações internas. Eu estudo no Liceu Papa João 23, nesse momento, né? Não sei se vou continuar, mas lá no nosso liceu, aquilo que eu pude aprender, né? Tem uma paróquia, que é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, e ela pertence à Arquidiocese de Luanda. E lá quem atua são os frades menores capuchinhos, a ordem dos frades menores capuchinhos. E eles têm um cerimoniário deles da ordem deles, que é o Frei, se eu não me engano, Frembuco. Não, Frembuco não. Não me vê o nome do Frei nesse momento, né?
mas aquele frei é que é o cerimoniário do mosteiro, ou seja, as celebrações internas que tem dentro do mosteiro ou dentro da congregação, ele é que administra. Por exemplo, eu me lembro que esse tempo todo, esse ano letivo que terminou, tivemos a morte do Frei Gabriel, que era um dos responsáveis dos capuchinhos também, a nível de Angola, Luanda e tudo mais, o mais velho já consagrado. E na morte dele, ou seja, na celebração das exéquias dele, é esse frei que preparou as celebrações. Ele que é o cerimoniário da ordem. Então, cada momento que a ordem tiver, sei lá, ordenação, junto com o cerimoniário diocesano, ele organiza isso tudo. Morte de um membro da congregação, ele organiza. Ordenação, ele organiza. Então é mais ou menos isso. Em algumas dioceses oferecem cursos de formação para cerimoniários, é bem verdade, né? Há dioceses que oferecem já, o Secretariado Nacional Diocesano da Liturgia já oferece essa formação, que variam em duração e podem incluir exames, preparando-os para atuar em paróquias ou catedrais. No meu caso, ainda não tive exame, né? Tive bem um exame, né? Foi mais assim, experimental, né? Foi mais de aprendeu e fez, organizou. Não foi bem um exame teórico, mas também foi teórico, né? Não foi tanto, mas também, no caso da minha diocese, não oferece bem um curso assim específico. Tanto é que eu estou nessa luta para já temos um grupo assim de cerimoniários que eu estou a formar, mas podemos criar a nível nacional e a nível diocesano aqui em Angola. Ou a nível nacional, né, aqui em Angola. Então, é mais ou menos assim. Vestes litúrgicas. Durante a liturgia, o cerimoniário veste batina, geralmente preta ou roxa em missas episcopais ou catedrais, com a sobrepeliz. Ou seja, essa batina aqui, a preta, normalmente é para os seminaristas, mesmo diáconos talvez também, ou mesmo sacerdotes. Eles usam assim, por exemplo, o padre Alexandre Bongo, que é no cerimoniário diocesano, ele veste uma batina com a sobrepeliz. Já a roxa ou violácea é para os cerimoniários pontifícios do Papa, por esse privilégio papal, então eles vestem uma cor diferente para se diferenciar, monsenhores e tudo mais. Ou catedrais com sobrepeliz, né? Que é a veste talar, a veste que colocam em cima, né? Simbolizando a pureza. Alba com símbolo ou alva com símbolo, como alternativa, especialmente em paróquias. Ou seja, também pode, isso aqui é que eu vou apresentar no próximo vídeo, se for possível, algumas alternativas de vestes para cerimoniários. Vou mostrar algumas vestes. E realmente o cerimonial dos bispos também diz isso, que o cerimonial pode vestir alva ou veste talar e sobrepeliz. Então, basicamente, ele abre, diz que o cerimoniário pode, está aberto a vestir a alva, bem como a mito também. Então, vou mostrar essas ideias no próximo vídeo, se for possível, as ideias de alva e a mito que eu tenho aqui. Se for padre ou diácono, pode usar a estola sobre a batina e a sobrepeliz, conforme permitido pela Conferência Episcopal pelo ordinário local, geralmente o bispo diocesano. Então é basicamente isso. Como eu disse, se for padre ou diácono, pode usar a estola sobre a batina e sobre a peliz. Mas normalmente o diácono já diz, o cerimonial dos bispos, que eles podem, dentro da celebração, vestir as suas próprias vestes. Então às vezes é um pouco difícil tu veres um diácono com batina e sobre a peliz e estola, né? Eu dificilmente vejo isso. É mais fácil ver, sei lá, mesmo que não tiver dalmática, ele usa a alva e a sobrepeliz e simplesmente só. Então é basicamente isso. Importâncias e desafios. O cerimoniário é comparado a um diretor de orquestra da liturgia, equilibrando precisão, técnica com sensibilidade pastoral. Deve lidar com participantes de diferentes idades, como acólitos, jovens, gerenciar imprevistos e atender às expectativas dos fiéis, mantendo a dignidade da celebração. Sua habilidade em comunicar-se com autoridade e respeito é crucial e especialmente a orientar as crianças e adolescentes que atuam como acólitos. Então é basicamente isso. Bom, é basicamente isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e bora. O próximo vídeo, se eu não me engano, vamos mostrar algumas ideias de alvas, algumas ideias de sobrepelizes, batinas, para nós podermos analisar aqui. E quem gostar, deixa o like, se inscreva no canal e tudo mais. Fui, Solanho.